nós temos que entender que o Código Florestal é muito importante. Por isso, o seu debate não pode ser emocionalizado. O debate tem que ser racional. É isso que nós estamos buscando fazer aqui no Senado. Este projeto, que é o PLC 30, ele veio da Câmara dos Deputados, onde lá ficou por quase 12 anos. Ele chegou aqui no Senado no dia 1º de junho de 2011. Junho inteiro, 17 dias do mês de julho, 1º de agosto até 30 de agosto, e agora nós estamos debatendo este projeto. Em razão de sua importância, o projeto está sendo debatido em várias comissões. Comissão de Constituição e Justiça, eu sou titular. Comissão do Meio Ambiente, eu sou titular. Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eu não sou titular. E também na Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós fizemos aqui no Senado várias audiências públicas, várias. O cidadão poderia perguntar, sim, mas isso não foi debatido na Câmara por 12 anos, com várias audiências públicas, o chamado relatório do deputado Aldo Rebelo? Lógico que foi, e a Câmara cumpriu a sua atribuição. Só que no Brasil nós temos duas câmaras, lá na Câmara dos Deputados e aqui no Senado. O que ocorre na Câmara pode e deve ocorrer no Senado, porque esta é uma determinação da Constituição. Esse projeto aqui chegou e nós fizemos audiências públicas, como eu acabei de falar. Uma das audiências públicas que eu reputo mais importante foi ontem, foi no dia 13 de setembro. Nesta audiência pública vieram juristas, indicados pelos vários senadores. Vieram membros do Ministério Público, ministro do Supremo, ministro do STJ, professores, debater o componente jurídico do Código Florestal, do projeto do Código Florestal. Nós não debatemos o mérito, nós debatemos ali na Comissão de Constituição e Justiça, nessas reuniões conjuntas, se o Código é ou não constitucional. O que significa ser ou não inconstitucional? Toda lei precisa ser adequada à Constituição. Uma lei não pode contrariar o que está escrito na Constituição. E o Código, da maneira que o projeto, da maneira como veio da Câmara, está trazendo várias dúvidas a respeito da adequação desta compatibilidade do projeto, que será lei, com a Constituição. Qual é a grande consequência de uma lei inconstitucional? Digamos que se o projeto for aprovado, qual é a grande consequência disso? A consequência é que nós teremos insegurança jurídica. O que vem a ser esta insegurança jurídica? Insegurança jurídica nada mais é do que intranquilidade, não existência de paz. A insegurança jurídica é que faz com que nós tenhamos várias ações debatendo o mesmo tema. Isto não é bom para o produtor. Eu venho de um estado em que 72% da produção, 72% da nossa economia depende do setor produtivo. Mato Grosso tem 28.700.000 cabeças de gado bovino. Nós temos mais gado bovino em Mato Grosso do que na Europa inteira. Mato Grosso é o maior produtor de soja, o maior produtor de algodão, girassol, produzimos muito milho, produzimos... A nossa produção deve nos orgulhar. Agora, eu tenho absoluta certeza, eu tenho a convicção de que o produtor, não só de Mato Grosso, como produtor do Brasil todo, eles não querem, os produtores, esta insegurança jurídica. E este código, da forma que está, trará insegurança jurídica. Eu cito alguns exemplos. Um dos dispositivos do código, ele determina que em alguns pontos os Estados-membros possam legislar, possam criar leis estaduais. Isto é possível? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Já é uma insegurança jurídica. O artigo 24 da Constituição fala da chamada competência concorrente. O que é isso? A competência concorrente, a Constituição manda que a União, aqui no Congresso, a União legisle sobre aspectos gerais. E os estados venham complementando esses aspectos gerais. Os estados não podem tudo, porque é a Constituição que assim diz. Assim, esse código tem que trazer os aspectos gerais e não permitir que os estados possam legislar a respeito desses aspectos específicos. Muito bem. Como isso seria possível no Brasil? Nós temos aqui no Brasil vários ecossistemas. Eu vou citar o caso do estado de Mato Grosso. Nós temos o bioma da floresta amazônica, nós temos o bioma do Cerrado, nós temos o Pantanal, nós temos o Araguaia, nós temos a área de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica.
cada bioma ele precisa de um tratamento específico. Mas a norma geral precisa tratar, como o próprio nome está a dizer, de forma genérica desses biomas e estabelecendo aspectos para cada um deles. Já existe isso no tocante a um bioma que é nacional, a floresta, a Mata Atlântica. E, aliás, a Constituição fala disso no artigo 225, parágrafo 4º, que nós temos ecossistemas, biomas que são nacionais e a legislação tem que ser nacional. Este primeiro ponto, se os estados poderiam ou não legislar sobre o aspecto ambiental, notadamente a respeito da diminuição de APP, que é a área de preservação permanente, é um ponto que suscita dúvidas no tocante à sua inconstitucionalidade. E nesta audiência pública com juristas, nós debatemos isso e dúvidas ali surgiram. Um outro aspecto, nós temos na Constituição um princípio que precisa ser obedecido, é o chamado princípio do não retrocesso. Nós não podemos suprimir direitos do cidadão, nós não podemos diminuir direitos do cidadão. Hoje, ou melhor, desde a Constituição de 1988, o ambiente, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme está no artigo 225 da Constituição, é um direito fundamental do cidadão. Em sendo um direito fundamental, a Constituição diz que não pode sofrer retrocesso. E nós temos alguns pontos neste projeto que, ao meu pensar, mas é interessante que seja dito que existe quem pense de forma diferente. Ao meu pensar, ele traz este retrocesso. Por exemplo, APP, Área de Preservação Permanente. Esta área de preservação permanente, ela merece a proteção só em razão dos efeitos da lei. Vamos dar o exemplo de beira de rio. As matas ciliares, elas devem ser preservadas em razão da sua função. Ela tem uma função ambiental, por demais, importante. Alguns rios, a APP varia a metragem do tamanho da APP de beira de rio. Não teve-se isso no projeto. Só que alterou-se o ponto inicial da medição. Antes era a área mais alagada, ou seja, o leito alagado. Muitas vezes o rio ele enche com o período das chuvas e isto alaga um percentual nas suas margens. Iniciava-se a contagem a partir da área alagada ou do ponto mais elevado da área alagada. Hoje, de acordo com o projeto, o ponto inicial da medição não é mais a área total alagada, mas sim o leito regular, a calha regular do rio. Isso não é bom porque nós vamos perder várzeas, nós vamos perder mangues e estes biomas são importantes para o meio ambiente. Eu citei alguns pontos que entendo que são inconstitucionais. Eu poderia citar um terceiro, reserva legal. A reserva legal, ela tem uma função muito significativa. Ela permite que a fauna faça desta reserva, ou através da reserva, ou na reserva, corredores de transição, corredores de movimentação. Se nós permitirmos que a reserva legal possa ser compensada em biomas, em bacias diferentes, isto tira a sua função. O interessante é a manutenção como se encontra hoje no projeto, dentro da mesma microbacia, como regra. Se você permitir que a reserva legal seja compensada em biomas diversos, você pode hoje permitir, se isso for aprovado, que a Mata Atlântica, por exemplo, do Nordeste, a sua reserva legal seja compensada no sul do Brasil. E aí perde toda a sua utilidade. Bom, eu sou favorável à votação do código neste ano, mas nós precisamos debater como estamos fazendo, analisando cada ponto. Eu quero parabenizar o senador Luiz Henrique, que é o relator em 3 comissões, porque ele está sendo democrático, ele está ouvindo as partes sem emoção, mas com razão.